Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020, vamos aí para o nosso vídeo de Position, beleza? Antes de mais nada, só quero avisar que eu não estou recomendando compra ou venda de nenhum ativo aqui. Eu não vou recomendar, eu nunca recomendei e nunca vou recomendar. O que eu faço aqui é identificar alguns setups, estratégias que a gente utiliza no mercado de renda variável e analisar o comportamento desses ativos em relação a esses setups que eu gosto de utilizar, tá? O vídeo aqui tem caráter educacional, único e exclusivamente. Operar renda variável é uma atividade de risco, a decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade e claro que rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, beleza? Vamos lá então, começando aí pelo gráfico semanal do Ibovespa, e o gráfico semanal do Ibovespa deu uma reviravolta nas últimas 2 semanas aqui, né? Depois dessa barra forte de queda, ele conseguiu anular a queda. E o candle dessa semana confirmou essa anulação, confirmou a entrada de força compradora e ativa não, mas se prepara para ativar um possível pivô gigantesco aí no gráfico semanal, tá? Então, muito importante, portanto, né, essa semana, a semana atual, o desenrolar dela, né, como que ela se encerrou aqui. A gente já tinha visto que tinha feito um 9.4 aqui no Ibov, esse 9.4 foi ativado e agora o preço está indo. Claro que falta entrar volatilidade, falta uma arrancada aí do Ibov, porque as bandas continuam estreitas e se estreitando mais ainda, elas não abriram ainda, precisa abrir nessa semana. Seria muito interessante que as bandas abrissem nessa semana, e para as bandas abrirem, o que precisa acontecer? Precisa fazer um candle de força compradora aqui, ó. Seria muito interessante fazer esse candle, porque esse candle faria as bandas começarem, provavelmente, né, começarem a se abrir aí, abrir a boca de jacaré, e isso é muito interessante caso aconteça, né? Será bastante interessante, tá? Bom, de resistências aí para o Ibov, uma vez que ele está agora no 104.723, né? Ele está bem em cima dessa resistência aqui, no 104.700, mais ou menos, que também condiz com essa resistência aqui atrás. Acima dela, nós temos aqui o topo histórico nos 119 mil pontos, né? E para baixo a gente tem aqui esse fundo, tem a média 89, tem esse fundinho aqui anterior, em 93.887, tá? Bom, Ibov é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada no índice futuro. Índice futuro também subindo, confirmando aí o 9.4, mas aí em gap de alta, né? Ele fecha aqui também em uma zona de resistência, o índice futuro, lá pelo 104.890, mais ou menos, né? Para cima, ele tem aqui com o patamar dos 108.900, 109 mil, mais ou menos, e depois sim o topo histórico aqui nos 120 mil pontos. Para baixo, ele já tem aí médias de 9 para baixo como suporte, média de 20 como suporte um pouco mais fraco, média de 80 e principalmente aí a média de 200 períodos aritmética, tá, pessoal? Então, atenção aí para o índice futuro, também muito interessante o índice. O candle em si, ele ficou como um dojizinho, ficou um candle um pouco de indefinição, né? Mas se a gente usar o método de junção de movimentos, né, a gente percebe que teve, na verdade, uma alta desse tamanho, com uma sombrinha aqui embaixo, ó, e uma pequena sombra aqui em cima também, ó, tá? Esse é o candle que se formou nas 2 últimas semanas, pessoal. E isso daqui é um candle de força, é um candle de uma tentativa de ignição, pelo menos ao meu ver, né? Também falta entrar volatilidade, também falta entrar aí volume comprador para que abra as bandas de Bollinger, faça aí o formato de boca de jacaré e o índice possa continuar sua pernada para cima, tá? Como as bandas ainda estão fechadas,
tudo ainda é bem possível que isso aconteça, inclusive uma nova queda aqui no índice futuro. Não é o mais provável de se acontecer, mas existe sim essa possibilidade, tá? Já o dólar futuro está fazendo aí um PFR interessantíssimo de compra, esse PFR. Aliás, estou vendo que eu estou meio escuro aqui. Espera aí, pessoal, que eu vou tentar acender a luz aqui atrás. Aí, acho que melhorou um pouco, né? Bom, como eu estava dizendo, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, muito bem. Dólar futuro fazendo aí um PFR de compra, um PFR em zona também de suporte. Dólar futuro que no semanal está meio lateralizado, né? Tá aqui fazendo um triângulo, uma espécie de triângulo. Por outro lado, nós temos aqui também um canalzinho de alta aqui, né? Então tá meio conturbado, tá meio sem força, né? Prova disso é o que? Média de 20, mais ou menos flat aqui, né? Lateralizada e média de 9, cruzando a média de 20 para cima e para baixo durante várias vezes. Isso é prova de lateralização. Tá fazendo esse PFR agora, tá? Possivelmente ele vai vir testar topo aqui. É um padrão de compra. As médias, bem ou mal, com movimento fraco ou forte, as médias estão alinhadas. Então isso significa que provavelmente aí, né, há uma grande possibilidade, vamos dizer assim, do dólar futuro continuar o seu movimento de alta, ou pelo menos realmente vir testar aqui os 5,75, tá? Existe essa probabilidade maior, mas também não é garantia do que vai acontecer. Principalmente em momentos de consolidação, é muito difícil, né, a gente saber o que a gente prever ou então tentar ler o mercado para ver o que é mais provável de se acontecer, justamente porque o mercado está lateral, né, pessoal? Então, uma hora ele dá um sinal de compra, logo depois ele já inverte esse sinal de compra, dá um sinal de venda, logo depois ele já não dá sinal nenhum e fica parado. Então, é bem complicado isso daí no mercado de lateral, né? A gente tem no momento isso. Nós temos aqui uma região de suporte, ok? Uma região de suporte com um PFR, um padrão de compra nessa região de suporte, tentando chegar aqui novamente na região de topo. Nós também temos aqui pivôzinhos de alta ainda sendo feitos, né? Topos maiores, fundos também maiores. Aqui a gente tem topos na mesma direção. Provavelmente ele vai fazer um teste de... aliás, nós temos fundos na mesma direção, desculpe. Provavelmente ele vai tentar vir fazer um teste de topo, como eu venho falando. E aí a gente vai ver se isso daqui vai se formar um novo pivô, ou então, se isso daqui vai bater aqui, vai formar aqui um topo duplo também, e aí vai tentar cair, ou vai continuar lateralizado. Aí a gente vai só descobrir isso nas próximas semanas, pessoal, tá? Por enquanto é isso. Viés de compra, na minha opinião, para dólar, tá? E acredito eu que também viés de compra para índice futuro, tá? Eu não gosto quando os dois ativos eles ficam apontando para o mesmo lado, mas é o que temos para hoje. Geralmente, quando isso acontece, o que se confirma o movimento verdadeiro é o dólar, tá? Geralmente é o dólar que se confirma como verdadeiro. Geralmente o índice ele é mais fajuto, vamos dizer assim, ele é mais arisco, né? Então, geralmente é ele que mente, tá? Mas isso não é sempre, claro, como o mercado, nada é uma regra absoluta, né? Mas é isso, tá? Vamos dar uma olhada no IFNC. IFNC ativou o 9.4 aqui, ou o 9.1 na verdade, né? Um novo 9.1 ativou, foi embora, rompendo aí as médias, tem espaço para ir embora, tá armando aqui no IFNC um pivô de alta bem grande também. Isso é excelente para o índice continuar o seu movimento de alta, tá? Muito interessante, precisa se confirmar, claro. E como é que vai confirmar esse pivô? Rompendo essa região aqui, ó, tá? Rompendo toda essa região aqui, aí se confirma o pivô. Por enquanto ele é só uma expectativa de pivô, ainda não é o pivô, mas já é um belo desenho caso esse pivô realmente ele se confirme aí, tá? Vamos ver o DI. O DI, pessoal, ele continua com seu viés de alta, tá fazendo agora o 9.3 de compra, tá? Então a ruptura da máxima
do candle dessa semana sugere aí novas altas para o DI, tá? Sugere uma continuidade nessa pernada de alta, que é o que ele está fazendo agora, e nada mais. Para baixo nós temos aí o suporte na média de 20, em 4.307, para cima eu vejo possibilidade inicialmente, como eu já vinha falando anteriormente, né, de 6 mais ou menos 0,07, alguma coisa nesse sentido aqui, ó, 6,04, que é mais ou menos aqui, ó, tá? Podendo chegar até os 6,30. A gente conversa bastante sobre isso daí no gráfico diário, né? Opa, pera aí que eu mudei até de ativo aqui. DI1E FUT. Aqui no gráfico diário a gente conversa bastante sobre isso quase todos os dias, né? A possibilidade de chegar no 6,04 aqui, ó, inicialmente, tá? Agora, claro, tem a média de 200 aqui como entrave, em 5,84, ela vai abaixando cada vez mais, né? Ela também é uma resistência bem forte, tá? Então, DI, portanto, é isso. Vamos ver o ouro no semanal, claro. Ouro no semanal. Bom, ouro no semanal, a gente tá aqui. Ele tentou perder fundo, não conseguiu perder fundo, teve força compradora, voltou. Não está fazendo aqui nenhum setup tão interessante de compra. Tem um PCzinho aqui, mas já está formando, querendo fazer um pivô de baixa aqui. Eu não gosto muito desse PCzinho nessa situação, justamente porque tem um topo duplo aqui em cima. Para ter novas altas, ele precisa ser rompido. Esse topo duplo, e aí a gente... Topo duplo. Eu não falei duplo, tá? E aí, precisa romper esse topo duplo e aí num pullback a gente tentaria entrar numa ponta compradora. Não é o momento agora, eu não vejo essa possibilidade no ouro, tá? E é isso. CCM Futuro. CCM Fut, nós estamos comprados no milho com vencimento em janeiro. Tá fazendo aqui uma lateralização, tá? Isso é excelente, porque está fazendo uma lateralização num topo. Média de 9 está chegando bem perto do preço. Média de 20 também está dando tempo dela chegar um pouco mais próxima. Então está ficando bem interessante o gráfico semanal aí para o milho. Isso daí pode sugerir sim novas entradas aí de força compradora. Da ruptura da máxima do candle dessa semana. Por quê? Porque vai ser uma ativação de um 9.3 aqui, tá, pessoal? E se ele continuar consolidado mais algumas semaninhas, vai começar a formar aí um power breakout, mas isso daí é uma conversa para mais para frente, caso ele se concretize, né? Essa consolidação. Aqui no diário nós compramos pelo PC de compra, tá? E um TF também. A nossa saída, stop loss, está aqui embaixo e o alvo está lá para cima. Eu espero que ele rompa e vá embora, já que está chegando bem próximo da média de 9 aqui no semanal, que é sim um suporte importantíssimo. O boi, como é que estamos no boi aqui? Boi tentou cair bastante, aliás, caiu bastante essa semana, encontrou força compradora onde, pessoal? Olha só, média de 9, acabamos de falar no milho, que a média de 9 é um suporte importantíssimo aí no semanal, e olha aqui a concretização do que eu estou falando. No boi, bateu na média de 9, já sentiu força compradora, os compradores, pum, levaram o ativo, o preço do boi para cima, né? E está terminando assim. Isso para mim ainda não é nada, não vejo um padrão de compra claro com apenas esse candle, tá? Mas ele sim, ele sugere uma continuidade da tendência de alta, tá? Aqui no diário a gente já consegue ver uma força compradora e um padrão um pouco melhor, que foi na sexta-feira, pessoal. Aqui, ó, PFR lindo, PCzinho lindo, tá? Tudo lindo, deu entrada, fechou um pouquinho para baixo, tá mais ou menos aí no 0 a 0, tá? Quem não entrou, possibilidade de entrar agora um pouquinho atrasado na ruptura da máxima do candle de sexta-feira, tá? Desse candle de sexta-feira, certo? Stop, pode ser aqui, mas o mais sugerido é aqui embaixo, tá? O mais sugerido é aqui embaixo, beleza? Beleza, e o café? Cafezinho. Ah, eu vi o boi no diário, né, pessoal? Ah, não, mas eu analisei no semanal também, desculpa. Cafezinho aqui, faz uma semana aí tentando subir, engatilhou agora o 9.1, esse 9.1 pode se ensejar no gráfico semanal
O teste aqui do topo anterior, mais ou menos no 139 aqui, ó, lógico, tem o 133 que é uma resistência importantíssima para ser rompida, tá? Mas acredito eu que se for acionado esse 9.1 aqui, ele pelo menos no 7,6 aqui do Fibo, ele vai vir testar, tá? Pelo menos no 7,6 do Fibo ele vai vir testar e aí ele conseguiria romper de vez essa consolidação aqui, que se vê principalmente no gráfico diário, né? Quem acompanha o fechamento de mercado todo dia sabe que todo dia eu converso sobre essa consolidação, ela ainda não rompeu, eu já achei que ela ia romper para baixo, ela encontrou força para segurar e está segurando aí próxima do topo por enquanto, né? Média de 9 está chegando, está cada vez mais interessante caso ela rompa para cima e não mais para baixo, tá? Então é isso aí. Café por enquanto nada a ser feito no gráfico semanal, a não ser que rompa aí a máxima do candle dessa última semana, que aí vai sugerir uma entrada pelo setup 9.1, beleza? Beleza. Agora, pessoal, pediram para mim algumas ações para analisar, e eu vou analisar basicamente essas ações um pouco mais detalhadas, tá? Eu tenho aí meia dúzia de ações para analisar. Eu vou analisar essas ações um pouco mais detalhadas, eu não vou analisar as demais, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, nós já estamos aí com 16 minutos de vídeo, tá? E aí, se vocês quiserem que eu analise alguma outra ação, seja no prazo semanal, nós estamos falando de position aqui, né? Seja até no prazo diário, porque essas daqui eu vou analisar também no diário, é só pedir para mim, tá? Pede aí nos comentários, pede nas minhas redes sociais, no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, que aí eu analiso com o maior prazer, tá? A gente vai se ajudando aí, todo mundo vai crescendo, beleza? Vamos lá então. Começando por Raia Drogasil, RADL3. Bom, RADL3, vamos começar lá do gráfico mensal, pessoal. Olha que interessante. Gráfico mensal de Raia Drogasil, a gente vê aí uma tendência clara de alta, né? Desde 2019 aí, ó, desde onde? Desde esse 9.1 aqui no gráfico mensal, olha só, um 9.1 no gráfico mensal, tá? Com fundos menores aqui e aqui uma divergência, olha só que interessante, tá? Aqui nós temos um fundo duplo e aqui nós temos os fundos menores. Fez o 9.1, pum, foi embora. A crise de março aqui, ó, praticamente não se fez presente em Raia Drogasil. Ela significou um candle forte? Sim, significou um candle forte. Mais um candle forte com sombras dos dois lados, que foi anulado logo no mês seguinte por um 9.4 aqui. Não foi ativado esse 9.4, não foi ativado, ele virou um inside bar. O inside bar foi ativado, tá? Então vamos lá. Quem entrou no 9.1 até agora está com 96% de lucro, tá? Isso no gráfico mensal. Quem entrou nesse 9.4 não entrou porque não foi ativado. Quem entrou no inside bar aqui, ó, 20% de lucro, sem calor. Tanto o 9.1 quanto o inside bar sem calor. Depois nós tivemos um outro 9.4 aqui, ó, há 3 meses, tá? 2 meses e pouco, né? 12,5% também, sem o mínimo calor. Tendência de alta no gráfico mensal, tá? Preços bem próximos das médias, principalmente encostado na média de 9. Isso significa que há espaço ainda para mais altas pelo gráfico mensal. Muito bem, gráfico mensal analisado, não temos entrada no momento pelo gráfico mensal, mas vemos uma tendência de alta. Já no gráfico semanal, nós temos aqui em Raia Drogasil também uma tendência de alta que se formou aí há poucas semanas, né, alguns meses aqui, ó. E agora está fazendo um pivôzinho de alta com o candle dessa última semana. Pivôzinho de alta. Muito bem, nós tivemos esse 9.4 indicando aqui uma possível entrada. Esse 9.4 também foi um PFR, também foi um PCzinho, também foi um TF. Então, nós temos vários setups embutidos nesse único candle. Também foi um Dave Landry, tá, pessoal? Então, pelo semanal tivemos esse 9.4, já está dando 4,3%. Beleza? Muito bem. Agora não tem setup de entrada pelo semanal,
mas a gente já sabe que mensal e semanal estão em tendência de alta e próximo das médias. Os preços eles ainda podem andar tranquilamente para cima, porque as médias estão aí para impulsionar esses preços, tá? E no diário? Bom, no diário a gente vê o que? A gente vê um breakout, né? Na verdade, um rompimento, simples rompimento aqui, ó, com força, tá? Com força no gráfico diário, bandas se abrindo, muito interessante, tá? Barra elefante, provavelmente é uma barra elefante de ignição isso daqui, porque está no começo de um movimento, rompendo uma consolidação aí de mais ou menos aí praticamente um mês. Então tá bem interessante no gráfico diário Raia Drogasil, tá? Vale sim uma compra aqui no rompimento da máxima do candle de sexta-feira, vale uma comprinha na minha humilde opinião, claro, eu não sou profissional, né, eu não sou analista, eu não recomendo compra ou venda de nada, mas eu como um trader, né, eu posso conversando aqui com vocês vamos falar o que eu acho, né? E eu acho que esse negócio vai subir, tem grandes chances de Raia Drogasil subir, beleza? Então, opa, mexi aqui na linha de suporte e resistência. Vamos ajeitar ela para cá, mais ou menos aqui, faz bastante sentido. E é isso, pessoal, eu acho muito interessante. Então, comprinha aqui. A gente já viu que todos os tempos gráficos, né, os maiores do que o diário, estão indicando possibilidade de compra. Então, estão embasando uma decisão de tomada de posição na ponta compradora em um gráfico menor, que é mais fraco do que os gráficos maiores. Então, o gráfico menor tende a seguir os gráficos maiores, né? Então, é isso aí. Comprinha aqui. O stop, onde que vai ficar o stop, Rodrigo? Bom, o stop a gente pode colocar ou nessa mínima, abaixo dessa mínima, ou abaixo desse fundo aqui todo, tá? Pode ser uma outra estratégia para colocada de stop, ou a gente pode se embasar pelo semanal. E aí vai dar praticamente a mesma coisa, abaixo desse fundo, tá? Porque isso aqui também, ó, é 1, 2, 3 de compra, ó. Ó que interessante. Aqui eu não gosto de comprar, de entrar nesse 1, 2, 3 de compra já rompendo, depois de romper o topo anterior, né? Para mim, 1, 2, 3 de compra tem que estar no fundo. E aí eu vou compro em busca de um possível movimento de teste de topo. Aqui ele já não está mais testando o topo, aqui ele já rompeu o topo, né? Então eu não gosto muito desse tipo de entrada nessa situação. Mas temos 1, 2, 3 aí. Stop pode ser mais recomendado, inclusive abaixo desse fundo. Por quê? Porque nós temos um espaço considerável para o preço trabalhar, nós temos o fundo como uma região de proteção de stop e nós temos a média de 20 semanal como proteção de stop também, tá? Então, é muito interessante Raia Drogasil, pessoal, muito interessante mesmo, uma entradinha no diário. Se a gente vier para os 60 minutos, ela vai estar um pouquinho esticada, claro, depois daquela barra gigantesca lá no diário, a gente vê que ela está esticada. Se quiser entrar pelos 60 minutos, claro, espera dar uma recuadinha, formar um padrãozinho de compra e aí você tenta comprar, tá? Mas dá para buscar aí uma entrada pelo diário para seguir aí de repente um gráfico semanal ou até mesmo mensal, já que ele está perto da média de 9 e vai ser feliz com Raia Drogasil, tá? Lógico que eu não estou prevendo nada, né? Isso é sempre bom lembrar, porque tem gente nova no canal. Eu não prevejo nada, eu não faço previsão aqui, pessoal. Estou analisando os gráficos, o que o gráfico fez até hoje e estou vendo o que para mim é mais provável que aconteça caso o cenário continue o mesmo. Não quer dizer que ele vai para cima, no caso da Raia Drogasil, não quer dizer que ele vai fazer o movimento que eu estou falando, tá? Amanhã, de repente, o cenário pode ser completamente outro. Amanhã pode acontecer alguma coisa ruim, por exemplo, a vacina lá da Pfizer não dá em nada, ser suspenso os testes, né? Ou anular a eleição dos Estados Unidos e vai ter que fazer tudo de novo, sei lá caiu uma bomba em algum lugar e de repente a Raia Drogasil pode fazer um candle vermelho desse tamanho e aí o cenário vai mudar completamente do que a gente está conversando hoje, né? Estou comentando o que dá para se imaginar que faça o papel, o que é provável de se fazer com o que nós temos de informação até hoje, beleza?
Muito bem. Raia Drogasil visto, portanto, vamos para o próximo papel, que é BBAS, Banco do Brasil. Vamos ver Banco do Brasil. Banco do Brasil, gráfico mensal. Deixa eu tirar essa linha daqui. Bom, Banco do Brasil, gráfico mensal, a gente vê que tá sentadinho o preço na média de 89. Primeiro ponto é esse. O preço está sentado na média 89. Por enquanto não mostrou força para subir e também não está conseguindo cair para baixo da média 89, não está conseguindo perder a média 89. Beleza. Temos também aqui a média de 9 servindo como resistência no preço. Olha como o preço tem respeitado a média de 9, pelo menos até esse mês que nós estamos agora, até agora, até dia 15, tá? Então, muito importante levar isso em consideração. Média de 9 servindo de resistência para o preço. A média de 20 também já se curvou para baixo aqui. Beleza. Nós temos além disso... Opa, peraí, um minuto. Nós temos além disso uma barra de força aqui. Não é uma barra elefante, por mais que ela seja gigante em relação às demais, mas ela tem muito pavio aqui, tá? Não é uma barra elefante. Isso daqui é uma barra de força. Provavelmente, tá? Possivelmente, como já é a terceira barra de uma perna mensal, possivelmente é uma barra de força de exaustão. Fato é que ainda não entrou força compradora suficiente para tentar anular toda essa força existente, todo esse monte de vendedores aqui que venderam, que saíram de suas posições ou até entraram vendidos, né, nessa barra de força aqui, tá? Bom, esse daí é mais um ponto. A gente vê aqui que nós tivemos 4 meses de alta no Banco do Brasil, tá? E agora nós estamos indo para mais um mês de alta. Esses 4 meses de alta, eles foram suficientes aí para uma subida de 23% no Banco do Brasil. Essa subida, ela foi perdida em metade dela aí em 2 meses, tá? Então, a gente vê que até esse ponto nós tínhamos mais força vendedora do que compradora. Acontece que também acabou a força vendedora, acabou a força compradora. Não tem nada no gráfico mensal de BBAS, tá? Não tem nada por enquanto no gráfico mensal de BBAS. Claro, se a gente conseguir vislumbrar que o Banco do Brasil nos próximos 15 dias ele continue subindo e no final do mês ele fecha esse candle aqui em cima, por exemplo, ele vai estar formando 9.1 de compra, tá? E aí muda novamente a nossa análise. Mas por enquanto ele nem 9.1 engatilhado não tem. Nem 9.1 engatilhado não tem. Isso no gráfico mensal. Então, não vejo compra, não vejo venda em BBAS. No gráfico semanal a gente vê exatamente esse mesmo cenário. Olha a lateralização que está Banco do Brasil. Olha só a lateralização que está Banco do Brasil desde junho. Desde junho, são 5 meses, indo para o 6º mês agora em novembro, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, exatamente. São 5 meses indo para o 6º mês sem sair do lugar. Sem sair do lugar, tá? E é isso que a gente observa. Candles gigantes aqui já pronunciavam isso, né? Big down, big up, big down, big up, big down, big up. Aqui um outro big up, ó, tá? Depois caiu e aí lateralizou, tá? Olha só, candles fazendo grandes candles de alta, grandes candles de baixa, grandes candles de alta, grandes candles de baixa. Uma pernada forte de alta travou na média de 200 e ali ficou até o momento. Ali está até o momento. Banco do Brasil talvez fique interessante no semanal, caso ele rompa aí essa região das 2 médias aqui, ó, tá? Precisa romper isso daí para começar a ficar um pouco mais interessante, tá? Para baixo, aí, claro, se ele perder essa região aqui, ele vai começar a cair, tende a haver pelo menos aí
testar o fundo. Isso eu acho muito difícil que aconteça, mas claro, para a bolsa tudo é possível, né? Significaria aí uma queda do fechamento atual aí de uns 25, 26%. É uma bela de uma queda para o Banco do Brasil, tá? Tá travadão, precisa romper, acredito que ele ainda vai romper, mas para mim não tem setup também pelo semanal. E pelo diário, Rodrigo? Bom, pelo diário ele continua onde? E na terra de ninguém, pessoal. Olha só, terra de ninguém aqui, ó. Média de 89, média de 200. E olha como o preço briga nessas médias. É aquilo que eu falo em quase todos os vídeos. Olha só, preço subiu, rompeu a média 89, tá? Entre a média 89 e a média de 200, que tá aqui para cima. Sente, começa a bagunçar, tá vendo? Aí perdeu, dá mais uma pernadinha. Rompeu, já sentiu, ó, pum, pum, desceu, beleza. Agora aqui rompeu de novo, subiu forte, caiu mais forte ainda, desceu. E agora tá aqui, ó, candles grandes de alta, candles grandes de baixa, big up, big down. É terra de ninguém, é faixa de Gaza, é tiro para todo lado aqui. Eu não quero entrar numa guerra quando há uma equivalência de forças entre as duas nações que estão guerreando. Eu quero entrar numa guerra a favor de uma nação dominante, né? Eu quero entrar junto com quem está ganhando, porque eu não tenho força para brigar, para fazer a diferença. Eu sou só mais um. E eu quero, antes de ganhar a guerra, eu quero ficar vivo na guerra, né? Então, é isso. Tenho que entrar a favor de quem está ganhando essa guerra. É uma guerra entre duas nações, entre os touros e entre os ursos. Nesse momento, o Banco do Brasil, eu não vejo nenhuma dominância, nem de touros e nem de ursos, tá? Aí você pode me falar assim, ah, mas Rodrigo, olha só, nós tivemos uma grande alta aqui, com um gap, não sei o que, e agora nós estamos vendo aqui um PFR, nós estamos vendo aqui um TF de compra, nós estamos vendo aqui um 9.3 de compra. Beleza, estamos vendo tudo isso, eu concordo. E pode ser que o preço rompa e vá embora. E você pegou aqui praticamente no fundinho do pivô, tá? Essa entrada. Mas fato é que ele continua na terra de ninguém. Preço agora está na terra de ninguém. Outra coisa, nós vimos aqui uma barra de força de exaustão. Essa barra de exaustão de alta já foi aniquilada pela barra de queda. Então, estamos vendo aí em um espectro menor, porque é o gráfico diário, um big up e big down, né? Talvez pelos 60 minutos a gente consiga ver isso. Olha aqui, ó. Big up, big down. Tá vendo? Nos 60 minutos a gente consegue ver com mais clareza isso, tá? Então, é isso que eu vejo, tá? É isso o que eu vejo. Talvez nos 15 minutos a gente também consiga ver, ó. Olha aqui nos 15 minutos, dá pra ver melhor ainda, tá? Melhor ainda nos 15 minutos. Espera aí que eu apertei o botão errado aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Teve até o gap aqui embaixo, né? Vamos tentar pegar o gap aqui, ó. Beleza. Ó. Subiu, deu uma lateralizadinha, subiu. Então, big up aqui, ó. Big up. O que que fez aqui? Caiu forte, tá vendo? Já caiu forte. É o primeiro sinal de dominação dos touros aqui. Testou o topo, não conseguiu nem chegar perto do topo. Formou o quê? Pivô de baixa. Mas formou um pivô de baixa com big down. Big up, big down, lateralizou. Lateralizou aonde? Faixa de Gaza, terra de ninguém, no gráfico de 15 minutos. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, tá? Aqui nos 60 minutos está sendo sustentado pela média 8,9 ainda. A gente também viu esse big up, big down, né? E olha aqui a falha do teste de topo aqui, ó, nos 60 minutos, tá vendo? Por enquanto é isso daí. Banco do Brasil para mim não está interessante. Repito, tem um setup formado aqui, mas a localização dele não me atrai. Ah, é claro, alguma hora ele vai romper aqui e vai embora. E eu vou ficar olhando, eu vou perder esse trade, tá? Mas eu prefiro perder esse trade e depois comprar um pullback, uma coisa mais segura, indo a favor da nação que está dominando a guerra, do que ficar tentando comprar e adivinhar qual que vai ganhar a briga nessa região e como ficar sendo estopado aqui, ó,
uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes para de repente acertar uma, entendeu? Então é basicamente isso. Bom, Banco do Brasil analisado. Agora nós vamos dar uma olhada em EG3. EG3, vamos lá. EG3, o que nós temos em EG3? Deixa eu tirar esse FIBO, se for o caso, depois a gente retraça ele. Bom, EG3, nós temos aqui o seguinte, média de 20 subindo, perdendo força aqui, tranquilo. Média de 9 aqui, mais ou menos lateral, a gente vê sim o movimento de lateralização em EG, né? Olha só as bandas totalmente horizontais, sinal de lateralização pura em EG, isso no gráfico mensal, tá? Isso no gráfico mensal. Olha aqui o gráfico, o candle da crise, né? Ele como foi mais representativo do que Raia Drogasil, porque até agora, ó, ele não foi anulado, ele não foi rompido, olha. A região, o range de trabalho dos vendedores nesse candle, os vendedores estão trabalhando aqui, ó, tá? E desde março o preço está trabalhando aí. Então, os compradores ainda não se encontraram, eles não conseguiram reverter essa dominação dos vendedores em EG pelo gráfico mensal, pessoal, tá? Pelo gráfico mensal. Nós temos agora uma possibilidade de reversão, tá? Uma possibilidade de tentar entrar com os touros para tentar reverter, sim, daí essa região, esse range aí dos vendedores. Qual que é essa possibilidade? Essa possibilidade é o 9.1 que está sendo configurado aqui. Gatilho está pronto para ser acionado na ruptura da máxima desse mês. Nós estamos falando de gráfico mensal. Claro que esse candle que nós estamos analisando aqui ainda não fechou. Então, esse 9.1 só vai existir a partir de dezembro, caso o mês feche positivo, mais ou menos da forma como está, ou melhor, tá? Por enquanto, portanto, não temos nada para fazer no gráfico mensal de EG. Não temos nada para fazer no gráfico mensal de EG, porque nós estamos vendo uma lateralização. Ele subiu forte e agora está acalmando a alta dele, né? Está dando uma consolidada. E é uma consolidada boa, porque é uma consolidada no topo. Olha aqui. A última pernada de EG foi basicamente essa, 100%. Isso se a gente não levar até o topo histórico, aqui em 130. Depois ele caiu 34, ele caiu aí menos de um terço, vamos dizer, da alta. Então é uma lateralização excelente, é um retângulo que está sendo formado aqui, muito interessante para novas compras, pessoal. Mais ou menos nessa condição está o retângulo, tá? Isso daqui é um rompimento falso, né? Mais ou menos nessa condição que está o retângulo. Então, tá bem interessante esse retângulo, tá? Tem um 9.1 que pode significar aí um adiantamento dessa entrada, mas esse 9.1 ele só vai ser efetivamente engatilhado, vamos dizer assim, quando fechar o candle que se dá aí no final do mês de novembro, tá? E no gráfico semanal? Bom, gráfico semanal a gente também vê essa lateralização. E olha que interessante. Big up, big down, big up, big down. Olha a média de 20, lateral. Olha a média de 9, cruzando para cima e para baixo a média de 20. Não temos tendência nem de alta nem de baixa no gráfico semanal. Qual que é a tendência então, Rodrigo? Tendência lateral. Tendência lateral. Temos um retângulo aqui, né? Temos um retângulo aqui, tá? Então, é isso aí. Além disso, né, também dá para se falar que a gente tem um triângulo simétrico aqui, ó, tá? Bom, diante disso tudo, nós temos esse 9.1 numa região de consolidação. Ele já foi acionado, está mais ou menos ainda no ponto de entrada, pessoal, mas é um 9.1 bem arriscado. Eu preferiria esperar um rompimento para entrar ou romper e fazer um pullback, tá? Em EG pelo semanal. E pelo diário já começa a ficar mais interessante. A gente já vê um fundo duplo aí. Olha aqui, ó. Fundo duplo, né? Caiu, fez um fundo aqui, subiu. Então formou um fundo duplo, um W.
explodiu para cima, agora está lateralizando, está formando o que? Um Power Breakout aqui, pessoal, tá? Rompendo a máxima. Opa, pera aí, mas só se traçar com a linha horizontal do Profit aqui, ó. Rompendo os 44 com 49, ou seja, a partir de 44,50 vai ser estourado essa lateralizaçãozinha que está em Edge 3. Esse Power Breakout que ainda está se formando, ele já vai ser ativado e vai embora. Tem um monte de médias aqui, tem todas as médias que eu uso para sustentar o gráfico aí, o preço aí em cima. Então tá interessante pelo gráfico diário Edge 3, tá? Pelo gráfico semanal eu ainda não vejo muita possibilidade, embora tenha sim essa barra de força, já tenha sido ativado o 9.1, tá? E o preço esteja mais ou menos ainda no ponto de compra, então quem ainda não comprou e quer comprar pode ser um momento aí, uma segunda chance, mas eu não acho tão interessante assim, e no mensal eu também não acho tão interessante. Mas no diário, opa, pera aí que eu mudei aqui mudei o gráfico aqui, pessoal. Aqui, mas no diário tá fazendo um powerzinho bem legal a Edge 3, tá? Depois disso nós vamos ver agora a Valecita. Valecita lateral no diário, mas vamos começar no mensal, de cima para baixo. Bom, mensal tá indo, né? Tá indo embora. Não vejo possibilidade de entrada nesse momento no mensal, tá renovando máximas aí, tá longe da média de 9, tá longe da média de 21. Então, por enquanto, nada, 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 tá? Esses candles assim pequenininhos, pessoal, se continuar assim, eles indicam uma possível tendência de alta gigantesca em termos de tanto de amplitude de preço quanto de tempo, tá? Uma tendência de alta duradoura aí no tempo, tá? Mas logicamente aí não vou comprar, né? Comprar no topo para mim não dá. No semanal, bom, no semanal também não tem compra no momento, pessoal, tá? Não tem compra no momento. A última compra foi esse 9.2 aqui, tá mais ou menos, foi ativada, tá mais ou menos no 0 a 0, ok? Depois disso nós tivemos um Power Breakout aqui, ó. Com esse candle ele foi acionado, também tá mais ou menos 0 a 0. A gente vê a Vale respeitando bastante a média de 9, né? Isso é muito bom, tá, pessoal? Isso é muito bom. Mas por outro lado, a gente vê que a Vale subiu daqui até aqui sem um teste de fundo correspondente proporcional, né? Melhor dizendo, a alta, né, pessoal? Então, nem que caísse até aqui, depois subisse, ou que fizesse uma lateralização um pouco maior aqui no topo, ou que caísse até mais, de repente até a média de 200 e depois subisse. Para mim ainda falta esse teste na Vale, tá? Diário, como eu estava falando aí, tá lateral. Tem um 9.4, mas é um 9.4 dentro de uma zona de lateralização. A média de 20 já está lateralizando, né? Não vejo uma compra não na Vale por enquanto, tá? Eneve, vamos ver Eneve. Eneve 3. Bom, Eneve 3, a gente viu aqui um powerzinho sendo formado. Esse powerzinho foi ativado, né? Indo embora, rompendo essa pequena consolidação aqui, ó. No mensal, claro. Isso daqui é no mensal, né? A gente vê aqui, ó. Olha só. O candle da crise de março aqui. Olha o tanto de sombra que ele deixou. Depois fez um 9.4 aqui, ó. Acionou o 9.4, foi embora, pessoal, tá? Foi embora. Além disso, desse 9.4 aqui, que já chegou a dar 49%, nós temos aqui um 9.3, tá? Que está dando aí 7%, e agora tivemos aqui o rompimento, né? Um rompimento simples, mas é um rompimento e está indo embora aí no gráfico mensal. Agora não tem mais compra também em Eneve. Gráfico semanal, vamos ver o gráfico semanal. Bom, último trade que foi possível, vamos dizer, de acordo com os meus padrões aí para o gráfico semanal, foi esse PFR aqui, né? PFRzinho, bonitinho, deu comprinha, até agora está com 17%, mas chegou a subir 25%. Muito, muito bom. Também tivemos aqui
não é aqui, peraí, um power breakout aqui, né, pessoal? Um powerzinho aqui, deu compra, mais ou menos nessa posição. Até agora está com 6%, chegou a dar 12,44. Bem interessante também esse powerzinho do Eneve. Agora não tem nada também, pessoal, nem pelo gráfico semanal, vamos ver pelo gráfico diário. Gráfico diário sim, pessoal, 9,4, lindo, lindo no gráfico diário. Inside bar também no gráfico diário, tá? Bem interessante para a gente poder estudar isso daqui, tá? Olha que legal. Começou aqui com esse 9.1, ele foi ativado aqui, né? Deu um calorzinho básico, depois rompeu, foi embora. Aqui, ó, a gente ajustou o stop para perda da mínima desse candle, tá? Não estopou, deu um 9.4 aqui, subiu também. Aqui, nós também ajustamos o stop para a mínima desse candle, ainda não estopou e está dando um novo 9.4 aqui. Olha que legal, pessoal. Então, esse 9.1 aqui chegou a dar 24%, isso no gráfico diário, tá? Em 20 dias, em um mês. Deu esse 9.4 aqui, não acionou até agora o stop, né? E estamos com 17% se não saiu da posição. Com relação a esse 9.4, ele chegou a dar aí 7,7% e agora estamos aí com 1,64%. E agora tem um novo 9.4 aqui em Eneve, interessantíssimo pelo gráfico diário, tá? Única coisa, e o inside bar, claro, inside bar. O alvo disso tudo aqui pode ser aqui, ó, 64 com 69, tá? 64 com 69. Único porém disso tudo é estocástico já querendo demonstrar um pouco de fraqueza no movimento de alta. E com efeito, realmente, né, pessoal? Porque temos uma barra elefante de queda aqui que não pode ser desconsiderada. Ela ainda não deu uma continuidade mais forte, mais decisiva para o preço. Pode ser que ela seja anulada, tá? Mas, por enquanto, existe esse evento aqui no gráfico. Ele ainda não foi anulado, sequer chegou a ser próximo de ser anulado, né? Então, sim, aqui tem muita força vendedora, tá? Aqui tem muita força vendedora. Não é fácil do preço conseguir vir até aqui e romper e ir embora. Mas sim, é possível, o setup está aí, todas as regras que eu utilizo para operar esse setup, seja o 9.4, seja o inside bar, estão atendidas por esse gráfico, então por conta disso, eu acho que valeria a pena sim, pelo menos para mim, tomar uma posição aí. Eu não vou tomar, eu não estou recomendando que ninguém tome, mas sim, é uma posição muito interessante para ser estudada em Eneve, tá, pessoal? E por fim, JPSA, vamos ver JPSA desde o gráfico mensal. Gráfico mensal de JPSA nada, tá? Nada, a gente nem tem muito histórico aqui. Ele está tentando fazer aqui um pivôzinho, um topo, um fundo duplo aqui, alguma coisa nesse sentido. Talvez a gente consiga ver um high-low aqui. Ainda nem o setup do high-low não foi feito, tá, pessoal? Não dá para ver também. Bom, não temos nada no momento, tá? Nós tivemos aqui esse candle da crise. Desculpa, pessoal. Nós tivemos aqui esse candle da crise e ele ainda não foi sequer anulado. Então ainda tem muita força vendedora nesse range todo aqui, pessoal. É muita gente jogando o preço para baixo aqui, tá? Fora isso, se a gente for para o gráfico mensal aqui, a gente vê com mais clareza, né, esse topo, esse fundo duplo, que na verdade aqui já está um fundo triplo, quádruplo, enfim. Aqui a gente vê um fundinho duplo, né? Temos um 9.1 aqui, um 9.1 com uma fortíssima divergência, um 9.1 que foi ativado, está dando 2.69, chegou a dar 9.40, chegou a testar a média 8.9 e parou aí. Então temos um 9.1 aí em andamento no momento em JPSA. Não tem compra agora, pessoal, não tem compra agora pelo semanal. E pelo diário já é diferente, olha só a situação do diário.
tivemos aqui no diário um fundo duplo, ok? Subiu, caiu, formou o que? Um W. Bateu na média de 200, fez esse candle de retração, a partir daqui configurou 9.3, comprinha aqui. Candle seguinte, continua autorizado 9.3? Sim, comprinha desce para cá. Candle seguinte, continua autorizado 9.3? Sim, comprinha para cá. Além desse 9.3, nós temos o que? Um PFR aqui também, tá, pessoal? Comprinha no mesmo ponto. Beleza, então olha que cenário bonito que nós temos, então, né, Rodrigo? Nós temos aí um W, nós temos aí, então, uma perna grande de alta, nós temos aí, então, um 9.3, um PFR, um TF de compra, respeitando a média de 9. Então, vale a pena uma compra? Não, não vale a pena uma compra, na minha opinião. Por que que não vale a pena uma compra, Rodrigo? Você está falando que tem tudo aí? Porque ele está na terra de ninguém, tá? Ele está na terra de ninguém. Eu não gosto de operar nesse range, pessoal. Eu não gosto de operar nesse range porque é um range complicadíssimo para ser operado, tá? Quando o preço entra na terra de ninguém, ó como ele para pensar o que que ele vai fazer, ó, olha aqui, ó, parou, travou, aí falou, eu vou para cima. Não vou cair. Aí para pensar, agora eu vou para cima. Não vou, eu vou cair. Trava de novo. E aí, agora aqui eu já caí, agora eu vou subir. Não, eu vou cair de novo, tá? Terra de ninguém, pessoal. Terra de ninguém. Faixa de Gaza, tá? Faixa de Gaza, olha aqui, ó. Em plena crise, deu uma lateralizadinha aqui, ó. Deu uma pensada ao preço, tá vendo? Em plena crise de março. Então, bem chatinha, essa região é bem chatinha para se operar. Eu prefiro passar batido aí em JPSA também, tá? É o que eu sempre falo, pessoal. Mas se ele for embora, explodir e romper, vai sem mim, tá? Eu prefiro perder uma operação boa e pegar ela aqui para cima, pagar um pouquinho mais caro nela, do que tentar entrar aqui e perder dinheiro, tentar entrar por aqui e perder dinheiro, tentar entrar por aqui e ser estopado, tentar entrar por aqui e ser estopado, tentar entrar por aqui e ser estopado, tá? Para pegar uma operação boa. Eu prefiro então não entrar em nenhuma e na que for pagar um pouco mais caro, mas ter mais segurança para operar. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Vimos poucas ações, vimos meia dúzia de ações, mais os principais índices e os agrícolas, mas vimos aí, eu acho que um cenário bem mais detalhado delas. Eu espero que vocês gostem. Por favor, me falam se vocês gostaram desse formato aqui, que aí eu faço mais vídeos sobre nesse formato, uma análise mais criteriosa dos papéis, olhando o gráfico mensal, olhando o gráfico semanal, diário, alguns até intra 60. Posso começar a olhar até o anual de alguns papéis, tá? Fazer uma análise um pouco mais detalhada. Se vocês gostarem, comenta aí, por favor, que eu faço mais. Aí a gente pode até fazer uma série com análises exclusivas de determinado papel. Então eu faço, por exemplo, hoje eu vou fazer um vídeo analisando exclusivamente a Vale, analisando exclusivamente Itaú. E aí, inclusive, vocês podem até me sugerir o que vocês querem que eu analise, para eu saber o que vocês estão de olho, o que vocês estão procurando e tentar auxiliar aí vocês na sua tomada de decisão. Fechado? Muito bem. Bom domingo a todos, bom dia de votação, votem consciente, pessoal, não joguem o voto na lata do lixo. Eu sei que é difícil, eu sei que é muita decepção que a gente vem passando, eleição após eleição, mas nós não podemos perder a esperança de encontrar e de encontrar um bom administrador e de fazer um Brasil, né? E as cidades, claro, principalmente, né? Inicialmente as cidades que a gente mora, melhor, beleza? Cuidado aí na hora de votar, não venda seu voto, votem consciente e é isso. Bom domingo a todos, até amanhã, bons trades amanhã de manhã e amanhã tem mais. Tchau, tchau, pessoal.